Muito boa noite a todos vocês que estão aguardando a nossa super live. Boa noite a vocês que seguem as lives do produto LGPD Experience, do LGPD Experience, né, que é composto por lives. Tivemos o super workshop no último sábado, na última semana, e mesmo assim continuamos com lives essa semana, porque surgiram essa oportunidade, porque principalmente também o nosso convidado de hoje era muito esperado por mim, já tem um tempo, e aceitou vir aqui no canal conversar sobre um tema que é um tema diferente, um tema que às vezes deixa muitas pessoas em dúvida, porque é um termo diferente, e que deixa muitas pessoas querendo saber o que até pela falta, muitas vezes, de conhecimento da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar hoje sobre a autodeterminação informativa com ninguém menos que o Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Valadão. Ele que, além de ser procurador, advogado, procurador, mestre e doutor em Direito pela Alemanha, ou seja, gente, o nível lá em cima, e foi ele que esteve também no episódio do Carlos Bolsonaro, na Assembleia, falando justamente da autodeterminação legislativa durante o processo legislativo, o que mostrou que realmente é um termo que gera muitas vezes confusão e desconhecimento. Então, queria que vocês dessem boas-vindas para o doutor Rodrigo. Bem-vindo à casa, meu querido, bem-vindo. Minha querida, muito obrigado. Vocês me ouvem? Todo mundo me ouvindo? Sim, está tudo ok. Minha querida, em primeiro lugar, Raquel, é um prazer, é uma honra imensa estar aqui. Você já me convidou, não é de hoje, para aparecer aqui. Eu, lá atrás, já tinha aceitado, mas estava ali na reta final do meu doutorado e depois também filho nascendo, estava um pouco complicado, mas estou de longe acompanhando, não tão de longe assim, porque a gente tem até um certo contato, né? Estou de longe vendo o seu crescimento, como que você está crescendo como profissional, enfim, na área, né, de proteção de dados também, como que você está sendo reconhecida, como que seu trabalho duro, que eu testemunho já há muito tempo, está começando a render frutos, né? Então, assim, fico muito feliz de verdade por você, em primeiro lugar, e em segundo lugar de estar aqui hoje, com você conversando sobre um tema que eu gosto bastante, porque tem muito a ver com história, né? E eu, na verdade, sou um historiador frustrado. Então, é um prazer e boa tarde, boa noite para todo mundo. Essa eu não sabia, não. Pois a felicidade é minha, porque a ideia desse canal é justamente levar conhecimento às pessoas e meio que vamos ser embaixadores da LGPD, né? Trazer essa cultura de proteção de dados que é tão carente, deficitária no Brasil, né? As pessoas precisam conhecer o que são dados, o que é o tratamento de dados e, principalmente, os direitos que elas possuem como titulares de dados. Eu acredito que o canal esteja ajudando bastante a disseminar principalmente o conhecimento quanto à LGPD. Que bom que você está aqui fazendo parte desse movimento, né? Não, tenho certeza. A ideia é essa. Tenho certeza e, enfim, seu sucesso é mais do que merecido e você está colaborando muito, de verdade, para a conscientização, para o crescimento da disciplina, entendeu? Então, o seu trabalho realmente é fabuloso, só tenho a parabenizá-lo. Ah, que ótimo. Mas me conta, como é que é essa história de você ser um historiador frustrado, já que a gente está entrando no tema, que é de história, né? Também. Então, na verdade, eu sempre gostei muito de história, né? Principalmente história europeia, história da Segunda Guerra Mundial, história da Alemanha, especificamente, sempre me encantou bastante. E, curiosamente, né, eu fui fazer, se a gente olhar a minha dissertação de mestrado, ela já é sobre aspectos históricos da teoria pura do direito, na verdade, a evolução histórica do conceito de norma para Kelsen. E no doutorado, né, eu fui falar sobre a lenda do positivismo, que é essa percepção equivocada que as pessoas têm, que o positivismo jurídico, principalmente a teoria pura do direito, teria sido a teoria de sustentação do regime nacional socialista. Enfim, o que eu comecei a fazer foi uma investigação histórica. Então, eu meio que tento, né, na minha carreira, conciliar o máximo que eu posso história com direito. Então, eu gosto muito de história de direito e o que eu preparei aqui hoje para conversar foi basicamente uma história do conceito, né, da ideia de autodeterminação informacional, enfim, como que ele surge. É uma forma que eu tenho de suprir essa minha frustração, tentando sempre
trazer para as coisas que eu faço essa visão histórica. E comecei a me interessar sobre proteção de dados há cerca de 2 anos. E a primeira coisa que eu comecei a fazer, não, primeiro eu tenho que entender de onde que vem, como que isso surge, para conseguir entender onde que a gente está, né, Raquel? Porque eu vejo muito isso hoje. As pessoas acham que as coisas surgiram do nada, né? Enfim, já tem toda uma longa história, embora no Brasil seja um pouco menor, mas já tem uma longa história que ajuda muito as pessoas a entenderem, pô, então é assim, isso aconteceu por causa disso. E é isso que eu quero trazer um pouco para a proteção de dados e vou tentar trazer hoje aqui para vocês. Na verdade, nós somos produtos da nossa história, a nossa realidade é fruto de uma história anterior, né? E a gente ouve muito isso quando a gente ouve falar, por exemplo, o brasileiro não tem memória, o brasileiro não sabe história, e aí ele não consegue compreender como nós estamos em determinada situação. E se você olhar para o nosso arcabouço histórico, a gente consegue entender, mas esse conhecimento, infelizmente, é detido por poucos, né? Já que o ensino em história, pelo menos o ensino público, nem sempre é dos melhores e não se tem muito essa cultura de estudar a história. Mas quando se faz isso, quando se estuda a história, somos capazes de compreender muitos pontos da realidade que nos cerca, né? Isso, para mim, é fundamental. E ainda tem um outro ponto, né? A gente, principalmente da área jurídica, a gente está muito preocupado em resolver problemas concretos, né? Então, assim, o que eu vejo muito quando a gente traz essa perspectiva da história para dentro da nossa realidade, a gente começa a ver, eu não lembro de quem que é essa frase, mas é célebre, né? Quem não conhece a história está condenado a repeti-la, né? Então, assim, a gente entendendo a história dos institutos, de onde que eles surgiram, a gente consegue evitar vários outros problemas, tipo, a gente não precisa reinventar a roda, já teve gente lá atrás e muito melhor do que eu que parou para pensar sobre esses problemas e trouxeram, né? Essas pessoas trouxeram a gente até aqui. Então, essa importância que eu acho que essa dimensão que muitas vezes nós, juristas, né, a gente perde um pouco. A gente está tão preocupado em resolver ali os problemas concretos que, enfim, se esquece de, pedir uma ajuda para quem já veio antes. É aquela ideia, né? Se a gente chegou e consegue ver mais longe, é porque a gente está apoiado sobre o ombro de gigantes, né? Então, esse é um dos meus lemas de vida. Excelente lema. Vou querer ler a sua tese de doutorado, porque, embora tenha feito teoria e filosofia do direito, Kelsen foi um dos autores que eu não me aprofundei tanto, e ele é de um peso enorme, né? Pelo menos no direito brasileiro. A gente sempre se imagina, fala de Kelsen, a gente lembra da pirâmide, a gente lembra da teoria pura do direito, mas Kelsen é muito mais do que isso, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente fica muito nessa ideia do positivismo, da pirâmide, do teoria pura, mas ele tem vastas publicações aí e fala muito, muito mais do que isso. Eu tenho interesse ainda em um dia poder aprofundar em Kelsen e saber mais coisas. É que a filosofia é um universo. Quando Você entra num autor, para você trocar para outro, muitas vezes não dá tempo, né? A gente sabe disso também. E às vezes eu me vejo assim. Mas hoje a gente vai falar do direito da autodeterminação informativa. E aí eu vou até começar falando para o pessoal que está assistindo, né, que quando a gente vai explicar o que é autodeterminação informativa, a gente fala que é uma faculdade que toda pessoa tem de exercer, de algum modo, né, o controle sobre os seus dados pessoais. E é também uma garantia, em determinadas circunstâncias, dessa pessoa também decidir se essa informação vai ser ou não objeto de tratamento, né, coletada, armazenada, transferida por terceiros, bem como o direito que o titular tem de acessar os bancos de dados para exercer os seus direitos, exigindo a correção, o cancelamento de informações, por exemplo, né? Só que isso é uma visão que é um fundamento da LGPD, está lá no artigo 2º, né? E no Brasil também diz respeito ao direito à privacidade, encontrando também abrigo na Constituição, não é isso? Perfeito. Em primeiro lugar, é bem por aí, tá? E eu acho que é muito importante, Raquel, a gente, antes de falar sobre autodeterminação informacional e falar especificamente sobre proteção de dados, é fazer essa distinção, né? Privacidade, qual a diferença entre privacidade e proteção de dados? Na verdade, a ideia de privacidade ela já não nasceu hoje, né? Ela nasceu há muito tempo atrás e as origens mais remotas dela estão até no mundo antigo, quando a gente vai pensar Roma, Grécia. Só que havia uma diferença entre a privacidade do mundo antigo e a privacidade moderna, a nossa concepção atual de privacidade.
né? No mundo antigo, ela estava muito mais centrada na família, né? A ideia do pater-família, enfim. A privacidade, quem decidia sobre a esfera da privacidade não era o indivíduo, era o pai de família, era o chefe daquele núcleo familiar. No mundo moderno, começa já um deslocamento muito grande, né? Quando a gente entra ali na ideia, principalmente do liberalismo, centrando no indivíduo, enfim, essa é a primeira questão que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente fala em privacidade, a gente está falando basicamente como um direito individual, como uma noção de proteção do indivíduo. E essa já foi a grande diferença, talvez, do mundo antigo para o mundo moderno. E onde que surge essa ideia de privacidade? Lógico, a gente tem o marco de 1890, né, da revista de Harvard. Exatamente. Warren e Brandeis também, que trouxeram a questão do direito, right to be alone, né? Exato. Quando a gente vai analisar a história da privacidade, ela foi muito mais desenvolvida até no sistema, né, até onde eu conheço, já estudei bastante, no sistema americano, né? Surge, né, com um artigo que você bem citou na Harvard Law Review, do Samuel Warren e do Louis Brandeis, chamado Right to Privacy. Esse artigo é de 1890, né? A ideia, né, era considerar o direito, entender se o direito oferece um princípio que poderia ser invocado para proteger a privacidade do indivíduo. Em caso afirmativo, identificar a natureza e a extensão da proteção. O que é curioso nisso é que, principalmente no início, né, da história do constitucionalismo americano, a ideia do right to privacy, né, da privacidade, era muito ligada ao direito de propriedade, né? Enfim, haviam grandes discussões lá, né? E essas discussões começaram basicamente na questão de interceptação telefônica. E olha só que curioso, né? Tem um caso clássico, Olmsted versus United States, da Suprema Corte de 1928, e onde era um caso sobre interceptação telefônica, e, na verdade, a questão ele foi discutido com base na Quarta Emenda, que era a questão do trespass, ou seja, da invasão de propriedade, né? A ideia ali, portanto, da decisão, olha só curioso, foi que a interceptação foi feita sem o trespass, ou seja, sem entrar na propriedade, né? Ela foi, né, uma escuta ambiente do lado de fora, e se entendeu por 5-4 que a Quarta Emenda não se aplicava o caso, pois ela protegia o direito de propriedade, ou seja, não existia essa noção de privacidade. Isso só vai mudar, né? Na verdade, houve ali um voto dissidente do Justice Louis Brandeis, que, inclusive, era um dos autores desse artigo de 1890, né? Onde ele já defendia a ideia de que a interpretação da Constituição deveria levar em conta os impactos do progresso tecnológico. E a Quarta Emenda deveria ser entendida não como uma proteção apenas da propriedade, mas como uma proteção efetiva contra a intrusão na vida privada. E aí o que acontece? Num caso de 1964, Katz versus United States, que era muito semelhante a esse caso anterior, que foi julgado lá em 28, se eu não me engano, houve uma modificação da jurisprudência anterior. E aí se reconheceu expressamente que a Quarta Emenda se destinava a proteger pessoas e não a lugares, né? E surge, portanto, né, embora já houvesse leis e atos, né, e decisões estaduais nos Estados Unidos reconhecendo essa ideia do right to privacy, é nesse momento, em 1967, que o right to privacy nasce nos Estados Unidos como um direito constitucional. Então, a partir desse momento, a gente fala em privacidade, como a gente entende, de certa forma, hoje, como um direito constitucional, e ele, a ideia, né, ele corresponde, de certa forma, ele, na verdade, é um conjunto de vários institutos, que, na verdade, o direito americano ele surge de forma casuística, a maior parte das vezes, né? Então, na verdade, ele é um conglomerado de vários direitos. É o direito de ficar só e o direito de afastar a intromissão de terceiros, proteção contra a divulgação pública de fatos privados embaraçosos, proteção contra a divulgação de fatos falsos, proteção contra a apropriação do nome e imagem, ou seja, mais ou menos o que a gente entende hoje no Brasil e no direito continental como um direito geral da personalidade, né? Mas essa ideia do indivíduo, da proteção do indivíduo, das suas informações, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos essa ideia. E a gente tem que entender qual é a diferença, então, né, desse right to privacy, dessa privacidade, que é muito ligada ali aos aspectos do indivíduo, do segredo, né, do indivíduo não querer compartilhar. A gente vive em sociedade, mas não é todo momento que a gente quer compartilhar as nossas coisas com a sociedade. Tem hora que a gente quer que as pessoas não saibam de certas coisas.
Claro, a gente tem o direito de ter determinadas informações na esfera privada, né? Aí o nome privacidade também, né? Que remete a isso. Ou seja, um campo privado de informações e um campo que é público, né? É Isso. importante que haja essa distinção. É isso, a gente vive em sociedade, mas a gente não quer viver em sociedade 24 horas por dia, né? Então, a ideia da privacidade é essa. Mas onde que surge, né? Qual seria, então, a diferença dessa ideia de privacidade para o que a gente costuma realmente entender como proteção de dados? A ideia de proteção de dados, ela surge, né, num eixo diferente. Enquanto o direito da privacidade ele está estruturado em torno do eixo pessoa, informação e segredo, a proteção de dados ela está estruturada no eixo pessoa, informação e controle. Qual é a ideia? A ideia aqui não é mais proteger o segredo de, né, ou seja, aquela informação que você não quer, né, que as pessoas saibam onde você esteve no dia tal. A ideia é que, principalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias e o tratamento massificado de informações, quem detém essa informação, ela detém e ela pode rearrumar essas informações de uma forma até então inimaginável. Essa pessoa pode acabar utilizando essa informação não apenas mais para atacar um segredo seu, para divulgar um segredo seu, mas, pelo contrário, para controlar o que você quer, o que você faz. Então, na verdade, a proteção de dados ela surge não como um deslocamento, mas como, né, como um acréscimo à defesa da privacidade e como essa nova dimensão, né, que essa privacidade, essas informações, elas mal utilizadas, podem levar não apenas à quebra de um segredo, mas podem levar, sobretudo, ao controle. Quando você fala isso, é muito interessante que você fez essa distinção entre segredo e controle, né? E muitas pessoas falam, mas fulano posta toda a vida na internet, né? Aquilo ali não merece nenhum tipo de proteção porque está postado. E, na verdade, os dados, a autodeterminação informativa vai falar do controle que o sujeito tem sobre os dados, independente se eles estão públicos ou não, né? Ou seja, ele ter postado um dado pessoal não quer dizer que aquele dado fica carente e descoberto de uma proteção, né? Pelo contrário. Porque a gente ouve muito isso, quando fala de dados sensíveis, principalmente. Mas fulano põe toda na internet, já colocou o time de futebol, opinião política, ser afiliado ou não ao sindicato, né? Enfim, questões da sua saúde ali no Instagram, e de repente ele vai procurar um emprego e na seleção perguntam para ele, né? Qual é a sua religião, ou qual é o time de futebol. Enfim, time de futebol não é dado sensível, mas é um dado sensível que o deixa vulnerável naquela situação, né? No caso, um dado à saúde ou uma opinião política, filosófica. E o fato dele ter exposto isso numa rede social não diminui o cuidado e a proteção que esse dado tem que ter nessa situação, né? Claro, isso é muito comum de se ouvir também. Até porque, eventualmente, quando ele divulgou, né, quis tornar público esse dado, ele eventualmente fez isso com determinada finalidade, né, de entreter, de manter relação ali com seus amigos mais próximos, enfim. Então, a gente tem que tentar ler um pouco nesse contexto, né? Mas isso é um papo interessante, para o qual eu ainda não refleti muito, mas eu tendo a concordar com você. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que foi público, né, é de todo mundo. Não é bem assim. Até porque a gente vai entender aqui, quando a gente entende no desenvolvimento da proteção de dados na Corte Constitucional Alemã, a gente vai entender isso, né? Porque esses dados são parcelas da própria personalidade, então são inalienáveis, né? Um indivíduo, por mais que tenha tornado público, aquilo é uma dimensão da própria individualidade dele. Então não significa que ele tenha perdido o controle sobre aquilo, não pode ser lido dessa forma. E aí, para a gente entender qual é a ideia, né? Para a gente entender essa ideia do controle, por que a proteção de dados ela se destaca um pouco da proteção de privacidade, embora ela esteja dentro de um guarda-chuva da ideia de privacidade, mas ela tem uma certa vida autônoma, eu costumo até defender que existe um direito de proteção de dados como um subcapítulo do direito à privacidade, ou como algo ali meio, né, andando junto. A gente tem que entender como que surge esse conceito na Alemanha, né? A Alemanha é um país curioso. Principalmente ali na década de 70 e 80, a Corte Constitucional Alemã ela teve um empoderamento muito grande. Tá? Ela nasce, de certa forma, como um resultado do desastre nazista. Havia discussões ali em Weimar, que é o período histórico antes da Alemanha, sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. Tem até um diálogo clássico entre Carl Schmitt
e Kelsen defendendo que deveria ser uma corte constitucional, Schmitt defendendo que deveria ser o Führer, né, ou seja, o líder da nação. Essa opção de Carl Schmitt foi, de certa forma, vitoriosa, não deu certo por razões óbvias. Então, toda a teoria desenvolvida pelo Kelsen sobre uma corte constitucional já estava pronta. E nos trabalhos constituintes, que na verdade não foi bem uma constituinte, né? Quando a gente fala da Constituição Alemã de 49, tanto que os alemães chamam de lei fundamental e não Constituição. Por quê? Porque ela tinha uma ideia de ser provisória. Né? Houve ali na verdade, os estados enviaram representantes, ou seja, esses constituintes não foram sequer eleitos diretamente, né? Eles vão para essa Assembleia Constituinte e criam uma lei que eles mesmos não queriam dar o nome de Constituição, porque eles achavam que ia ser algo provisório. E essa lei entra em vigor, a lei fundamental, e a Corte Constitucional Alemã teve um papel muito grande nessa ideia de consolidação dessa lei fundamental na sociedade alemã, tanto que hoje ela é a Constituição alemã, enfim, ninguém questiona a legitimidade dela, e o Tribunal Constitucional Alemão teve um papel muito destacado. Ele efetivamente, em vários momentos da história alemã, ele tem uma postura, às vezes, muito ativista, às vezes uma postura muito contra-majoritária, muito conservadora, né? Então, esse balanço, quando a gente tinha um governo mais conservador na Alemanha, a Corte Constitucional Alemã costumava ser um pouco mais progressista. De outro lado, quando era um governo mais progressista, a Corte Constitucional costumava ser um pouco mais conservadora. Então, foi uma corte que sempre conseguiu, principalmente até a década de 80, que é esse contexto que a gente vai ver, é uma corte que conseguiu trabalhar muito bem isso. E aí entra especificamente no papel, na questão da proteção de dados. Como que surge essa discussão lá na Alemanha? A Alemanha já tinha uma tradição de proteção de dados muito forte, né? Quando a gente vai analisar, a primeira lei que se tem notícia no mundo sobre proteção de dados é uma lei alemã, do estado de Hesse, de 1970. A Alemanha tinha também uma lei nacional, se eu não me engano, foi a segunda lei nacional mundial sobre o tema, que é uma lei federal de proteção de dados, de 1977. O que aconteceu, todavia? Entrou em vigor uma lei em 1983, que era a lei do censo. Era uma lei que organizava o censo, que era feito mais ou menos a cada 10 anos na Alemanha, e essa lei determinava que o cidadão deveria responder a cerca de 160 perguntas. E essas perguntas depois seriam submetidas a um tratamento informatizado. Olha só que curioso. Alguns pontos dessa lei eram muito polêmicos. Tá? Primeiro, possibilidade de confrontação desses dados do censo, ou seja, das respostas que as pessoas davam, com os dados do registro civil que o Estado alemão já tinha para finalidade de retificação, o que fazia muito sentido do ponto de vista burocrático. Eu quero fazer uma política pública, eu tenho que ter dados confiáveis. Né? Outra coisa, a possibilidade de compartilhamento desses dados com outras autoridades federais e estaduais, ou seja, também do ponto de vista de gestão faz muito sentido. E aqui começavam algumas coisas mais complicadas. Existência de uma elevada multa pecuniária para quem não respondesse o questionário e existência de um mecanismo de vantagens para quem denunciassem aqueles que não respondessem os questionários. Isso, obviamente, acendeu uma luz vermelha. A gente está falando aqui 1983. Né? A experiência nazista tinha acontecido há menos de 40 anos, 30 anos. Então, essa ideia de um Estado que sabia das informações de todo mundo, que usava isso, era uma coisa muito traumática. E ainda tinha a Alemanha Oriental ali com a Stasi, que era a polícia oficial. Ali, né? Exatamente. Então, assim, era muito poder para o Estado. Né? Então, basicamente, qual era a ideia? Qual era o panorama? Esses dados, que em princípio seriam coletados com uma finalidade estatística, poderiam ser utilizados para qualquer outra atividade sem controle. E aí, o indivíduo não teria como saber como que seus dados foram utilizados de forma efetiva, ou seja, havia esse medo do controle do indivíduo pelo Estado, algo que ainda era muito recente, muito traumático na história recente alemã. E aí qual foi o problema? Essa lei do Estado, essa lei federal, ela não regulamentava muito bem a situação, enfim, havia uma lacuna ali. E exemplo do que acontece no caso brasileiro, a lei fundamental alemã não reconhecia textualmente a proteção de dados como um direito fundamental. E aí a Suprema Corte Alemã teve esse problema para resolver, ou seja, havia uma lei do censo que empoderava muito o Estado, dava muita informação para o Estado,
e, de outro lado, havia uma lacuna na lei fundamental alemã de proteção. Havia um direito individual que, a toda evidência, não estava devidamente protegido, e a Corte Constitucional teve que exercer um papel um pouco criativo. O que entendeu, basicamente, a Corte Constitucional alemã? Que, com o processamento de dados, essas informações informações detalhadas, poderiam ser ali armazenadas, consultadas, combinadas, de forma até então inimaginável. E com isso seria possível traçar um quadro da personalidade muito completo da pessoa, sem que essa pessoa pudesse minimamente, não é nem controlar, é saber quem e como estaria utilizando essa informação. Então, isso dava, isso poderia trazer até eventualmente um dano, uma pressão psicológica ao indivíduo muito grande. Era muito poder para o Estado alemão. Então, isso era um problema. Você vê que é um nível de consciência muito diferente do nosso, né? Porque eram pessoas que passaram por momentos históricos e têm um passado histórico completamente diferente. Então, de fato, eles já sabiam o poder que os dados pessoais, a má utilização de um dado pessoal, o que pode refletir, né? Perfeito. E aí o que acontece? Vulneráveis, né? A depender da situação. E olha como que a ideia de controle é muito importante para a proteção de dados. E isso daqui é por isso que eu gosto de história, por isso que eu gosto de filosofia. Existe uma ampla discussão na filosofia do direito alemã, né, que é sobre as dimensões possíveis da dignidade da pessoa humana. A gente, no Brasil, fala muito da dignidade da pessoa humana com base naquela ideia do homem não pode ser uma medida, né, um meio para finalidades. O homem é a própria finalidade. O homem é um fim, o homem é um fim em si mesmo, em né? Si o homem mesmo. Não pode ser um fim para algo diferente dele. Isso é legal, enfim, existe uma leitura clássica da dignidade da pessoa humana que é ancorada nessa ideia, mas ela é muito ligada à filosofia moral. Mas existe também uma leitura da dignidade da pessoa humana que não é feita pela filosofia moral, e sim pela filosofia política. Qual a ideia básica? A ideia é que o ser humano, ele mais do que, ou além de não ser apenas, não poder ser reduzido a uma finalidade, a um meio para atingimento de uma finalidade, significa que o ser humano também é um ser autônomo, ou seja, autonomos. É um ser que tem a capacidade de criar as próprias regras, que tem a finalidade de quê? Controlar a própria vida. Então, existe uma dimensão da dignidade da pessoa humana, que é uma dimensão formal, que é mais ligada à filosofia política, que é essa ideia de que o ser humano é um sujeito autônomo, capaz de criar as suas próprias regras. E olha só que curioso, já havia um debate no trabalho constituinte da criação da lei fundamental alemã, já havia uma disputa de como que a dignidade humana seria lida mais como uma leitura material ou mais como uma leitura formal. E aí tinham dois gigantes do direito alemão, né? De um lado, o Adolf Schusterherr, que era um clássico, um teórico, um filósofo, um justnaturalista clássico, que defendia essa leitura mais ligada à filosofia moral, né, que tem toda uma tradição escolástica, religiosa por trás disso. E, de outro lado, tinha o Carlos Schmitt, não era o Carl Schmitt, era o Carlos Schmitt, que era um outro teórico alemão, que era muito ligado à ideia de democracia, né? E ele começa a falar que, não, na verdade, a dignidade da pessoa humana, até mais do que essa concepção material, ela tem que ser lida de acordo com o princípio democrático. O que o princípio democrático fala? Fala que o ser humano deve ser livre para criar as próprias regras e, por meio dos seus representantes, ele vai escolher representantes que vão criar regras coletivas, ou seja, é uma forma do ser humano se submeter às próprias regras que ele está criando. Então, havia essa distinção, já como ponto de partida da leitura da Constituição, da Lei Fundamental Alemã. No início da vida constitucional alemã, acabou sendo privilegiada essa leitura material, mais ligada à dignidade material, né? E aí a gente tem uma jurisprudência grande da Suprema Corte Alemã nesse sentido. Só que na década de 80 começou a haver um movimento, e isso gera alguns problemas. A partir do momento que tem uma corte decidindo o conteúdo dessa dignidade, isso, de certa forma, passa ao largo de um procedimento. Esse ativismo judicial traz problemas de legitimação do direito.
né? Ou seja, o direito começa, os representantes do povo acabam ficando esvaziados porque você tem uma corte dizendo que o direito é. Então, ou seja, começa a haver a Corte Constitucional Alemã começa a ser muito criticada por esse ativismo, né? E essa leitura formal da dignidade da pessoa humana começa a ter um ponto de inflexão e de robustez justamente na década de 80. E olha só por que isso tem tudo a ver com proteção de dados. Porque é exatamente nessa ideia de controle, né? Autonomia, o ser humano ser capaz de criar as próprias regras da sua vida, evitar um controle de terceiros, ou seja, uma dimensão formal da dignidade da pessoa humana, que foi a base, né? Ou seja, a Suprema Corte, a Corte Constitucional Alemã continuou sendo ativista, mas com uma leitura diferente da dignidade da pessoa humana, não mais com uma leitura material, mas sim com uma leitura formal. Então, qual foi a ideia? Inspirado nesse ideal kantiano de autonomia individual e ancorado numa leitura formal do princípio da dignidade da pessoa humana, a Corte Constitucional Alemã entendeu que os dados pessoais devem ser entendidos como verdadeiros elementos constitutivos da personalidade humana, de modo que qualquer decisão sobre o seu tratamento deve competir ao seu titular. Então, basicamente, esse foi, né, o caminho que a Corte Constitucional fez, mudando a sua orientação de uma pegada material da dignidade da pessoa humana para uma pegada formal, compatível com a ideia de democracia. Olha a ideia de controle. A partir do momento que você tem alguém do Estado que controla as suas informações, você tem um problema para a própria democracia, né? Então, ou seja, a Corte Constitucional faz um deslocamento de ênfase da leitura da dignidade da pessoa humana e continua ativista, mas num sentido que então era um pouco novidade para a história da Corte Constitucional Alemã. Então, a gente pode raciocinar que o berço da ideia de autodeterminação informativa veio da Corte Constitucional Alemã? Porque isso a maioria das pessoas não sabe, né? Isso. Eu ainda não fiz uma pesquisa histórica para saber até que ponto já havia doutrina ou já havia, né, pensadores falando sobre esse termo com esse viés, tá? Mas, assim, historicamente, né, o nascimento desse direito como um direito, sem sombra de dúvida, é nessa decisão do Tribunal Constitucional Federal de 1984 sobre a Lei do Censo de 1983. E aí o que acontece? Basicamente, o que é autodeterminação informacional? Esse palavrão aí que a gente... E aí tem uma questão terminológica também. Eu prefiro usar informacional. Tem muita gente que usa informativa, não é uma questão de certo... não tem uma questão de certo e errado, é porque no alemão é informationelle, né, que teria uma tradução melhor, seria informacional. Mas, enfim, no final das contas, é um preciosismo que não prejudica a ideia do conceito. Tá? Eu costumo utilizar autodeterminação informacional. Nada mais é que o direito que todo indivíduo tem de controlar e proteger os próprios dados pessoais. E aí, o que significa isso? O que significa esse direito de proteger e controlar os próprios dados pessoais? A gente costuma dividir esse direito, esse poder, em 3 direitos, né? Primeiro, decidir sobre a divulgação e uso dos seus dados pessoais. 2, decidir quando e dentro de quais limites os elementos da sua vida pessoal podem ser revelados. E 3, ter conhecimento e controle, claro, sobre quem sabe, o que sabe sobre si, quando, em qual ocasião e como esses dados podem ser utilizados. E isso se traduz em que tipo de comportamento, por exemplo, do titular de dados em relação a uma organização? Isso se traduz Ele, por exemplo, poder exigir vários comportamentos que a gente não está acostumado a ter, né? Como todo princípio, né? Como todo princípio, ele ainda é muito abstrato, né, Raquel? Então, assim, lógico... O princípio é um vetor de orientação. E a gente tem um problema. Pela falta de densidade dele, né, embora a Corte Constitucional Alemã tenha reconhecido, né, o fundamento constitucional da proteção de dados como um direito fundamental, isso não significa que o trabalho do legislador não vai ser importante, né? Como um princípio, né, a gente pode utilizar para muita coisa. Enfim, na verdade, hoje a gente mesmo vê decisões falando sobre dignidade da pessoa humana, passando ao largo completamente de legislação criada pelo parlamento, legislação válida, enfim, dando um poder um pouco exagerado, às vezes, ao judiciário, aos intérpretes do direito. Mas, enfim, onde que eu estou querendo chegar com isso que eu estou falando agora?
embora seja importante esse reconhecimento da autodeterminação informacional como direito fundamental, é necessária não só uma intermediação pelo legislador, como nós já tivemos no Brasil agora com a nossa LGPD, mas também depois com a autoridade nacional, com outras autoridades, dando maior densidade a esse direito que, por enquanto, é muito abstrato, entendeu? A gente mesmo que está lidando na área de proteção de dados, a gente vê muitas coisas. Não, como que resolve isso? Cara, não sei. A gente tem que resolver problemas concretos e aí o que eu começo a ver é um ramo novo do direito. É por isso que eu falo que o direito da privacidade é um ramo novo do direito. A gente hoje tem a mesma oportunidade que o pessoal, por exemplo, do direito ambiental teve há 30, 40 anos atrás, entendeu? Eles estão lançando as disciplinas, os fundamentos da disciplina. Eles estão, né, a partir de princípios gerais, eles estão começando a dar densidade. Eu acho que esse é o nosso trabalho hoje. Então, assim, qual o vínculo, né, que uma pessoa tem? A própria LGPD já dá diversos direitos, mas até mesmo o exercício desses direitos, por vezes, é muito complicado, porque a gente ainda não tem vivência, né? A gente ainda não tem essa base. A né? cultura também, cultura, né? Isso. E aí, olha só que curioso, só para você... pode falar, desculpa. Não, é porque você falou da falta de densidade do princípio, né? A gente, quando fala da autodeterminação informacional como um fundamento, a gente, de repente, pode ir lá no capítulo 3º falar, os direitos de titular aqui no artigo 17, 18, 19, eles estão falando, talvez, de uma forma como concretizar esse fundamento da autodeterminação informacional, mas mesmo assim ainda não são suficientes, porque na prática muitas organizações não conseguem ainda colocar toda essa operacionalização para fazer valer, por exemplo, os direitos do titular do artigo 18, né? Isso é um ponto também. Ou então, até que ponto a gente tem outros problemas. A gente, por exemplo, quando pega o direito, né, do titular, a gente tem um problema com a lei de acesso à informação. Isso é uma caixa de marimbondo, entendeu? Isso é um problema seríssimo. E, assim, a lei não resolve, né? A gente vai precisar, as pessoas escrevam sobre isso para criar standards. A gente vai precisar ter decisões, a gente vai precisar ter novas normas, eventualmente normas setoriais de determinados setores do mercado, enfim, normas administrativas, né? Então, assim, não tem... É um ramo novo, entendeu? Então, a gente não tem segurança, a gente não tem uma história, né? A gente não tem uma história do direito de proteção de dados, ou seja, a gente realmente está construindo essa história. Então, é por isso que eu acho que foi por isso que foi um ramo que me encantou muito, né? Ou seja, eu tenho a oportunidade não apenas de estudar a história, eu tenho a oportunidade realmente de criar a história desse ramo. Eu sou suspeita para falar desse ramo, né? Eu acho difícil uma pessoa estudar LGPD e não se apaixonar, porque é uma área do direito que ela vai fazer várias conexões com outros ramos da nossa vida, né? E acho isso fascinante, que nos traz muito o nosso dia a dia, nossa realidade, falar de dados, falar de titular e falar de tudo aquilo que a gente vive mesmo, principalmente na internet, né? E se a gente for parar para pensar qual é o número que a gente tem mais decorado, o CPF, todo mundo decorou o seu CPF, porque em algum momento foi solicitado e sempre é solicitado, sem que a gente questione o porquê dessa coleta, né? A gente não tem esse hábito, a gente decora para não ter que pegar a carteirinha e ter que dizer, porque vão perguntar. E aí vem uma lei que, de repente, quer nos ensinar a ter um hábito diferente e a se perguntar, peraí, mas por que eu decorei isso aqui? Desde que eu tirei um CPF, eu decorei esse número. E por que estão me perguntando isso? E fazer um pouco o papel de chato, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe te responder. E ela fala, porque é cadastro. Sim. Enfim, sabe? E aí a gente vive nessa... A gente está com uma lei que vem de países onde talvez o hábito, a proteção de dados pela população, pelo titular, seja maior, então, de certa forma, ela vem importada de outro contexto social, e quando ela chega aqui, ela precisa de um contexto social para se desenvolver, ela fala muito para um contexto que talvez eu não consiga absorver a lei, né? E aí você vai olhar aqui no Brasil... A gente vai ter muito trabalho na frente. Sim, inclusive que no Brasil nós temos uma legislação sem lastro, né? Ou seja, as pessoas não se importam muito com privacidade. Talvez, né, e a gente entendendo a história, a gente vai entender por que talvez esse movimento tenha nascido na Alemanha, né? Porque os caras passaram por uma experiência
né, ditatorial, totalitária, brutal. A nossa foi fichinha, foi um passeio-parque perto do que eles passaram, entendeu? Então, assim, e aí lá, né, lá o processo foi de baixo para cima. Aqui não. Aqui o processo é top-down, ou seja, tem uma lei e a gente está tentando, talvez, à medida que as pessoas comecem a ter uma noção de como elas estão sendo controladas, eu acho que esse é o nosso papel, né? É mostrar, olha, isso é perigoso, isso vão te controlar. E até quem não tinha essa experiência, né, já começa... Assim, um dos momentos mais... Eu já tinha ouvido falar disso, né? Mas, enfim, até então eu era meio cético. Eu conversando com um amigo sobre até um projeto de adequação, né? Ele falou, não, essa empresa aí era uma empresa, a gente estava conversando, né, sobre possibilidade de um cliente, era uma empresa que trabalha com suplemento nutricional para academia, não sei o quê. Eu nem conhecia o nome da empresa, eu nunca tinha falado o nome da empresa. Eu conversei com ele no WhatsApp sobre essa empresa. E, assim, sem brincadeira, no mesmo dia era Instagram, era Facebook, me dando propaganda dessa empresa. Então, assim, aquilo foi um momento, uma epifania para mim. Eu falei, cara, o negócio é sério, entendeu? O negócio é sério. Você fala, não pode ser telepatia digital, né? Não existe telepatia digital, assim, né? O que está acontecendo aqui? Tudo bem que tem aquele problema da leitura frio, né? Pode ser que talvez eu já tenha recebido essa propaganda, em outros momentos não tenha me alertado para ela. Eu acho difícil, né? Mas, assim, porque foi muito na cara, entendeu? Então, assim, e eu já tinha ouvido falar disso, mas falava, não, eu sempre vinha com essa tese, né? Não, isso é meio que leitura fria, você meio que condiciona, né? Você aquela ideia de você tentar identificar o padrão. Você olha para uma nuvem e vê uma cara de cachorro. Então, né, você... Mas não, cara, é bizarro. Então, assim, talvez quando as pessoas começarem a ter realmente essas experiências, entendeu? Talvez elas levem... Eu mesmo já estava estudando proteção de dados e, cara, não estava levando tão a sério, entendeu? Depois disso eu falei, opa, vamos ver como é que estão minhas configurações aqui, vamos usar um pouquinho mais o Telegram, né? Vamos levar isso a sério. Vou começar a olhar aviso de privacidade quando eu tiver que aceitar, né? Ali o aviso eu vou ler, porque a gente não lê, né? A verdade é essa. Mas muito bom esse papo, a gente poder falar um pouco desse fundamento que é importante e que dá tanto poder a um titular que muitas vezes não tem a consciência de que ele é titular e de que ele tem esse poder, né? Ele acha que, na verdade, ele deve ceder seus dados quando o pensamento deve ser o contrário, né? Não ceder os dados por um desconto, por exemplo, porque o desconto pode ser dado a qualquer momento por qualquer pretexto que não a coleta de um dado pessoal. Isso não é uma vantagem, como a maioria pensa. É uma vantagem, vou fazer pontuação, vou fazer um cadastro ali na loja, vou ganhar um brinde, mas e aí? O seu dado vai ser coletado e vai parar onde? E, infelizmente, a gente ainda tem muito o que caminhar nessa cultura, né? O Itaú fez algumas propagandas agora, bem legais, que eu acho que estão servindo aí como alerta para o pessoal, porque é real, né? Quando encontra o sujeito e olha para a camiseta e fala, o CPF, você me dá o que ele fala no final? Você me dá sua biometria, né? Você está faltando para a minha coleção. Porque é verdade, a gente é questionado o tempo todo e a gente tem esse hábito de ceder sem perguntar o que vai acontecer, né? Como vai ocorrer esse tratamento. E a ideia é que essa cultura se dissemine, mas o trabalho vai ser muito grande, né? Raquel, o que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, que elas estão deixando ali não são números, são parcelas da sua personalidade, entendeu? E é isso, a partir do momento que as pessoas tiverem essa ideia que está ficando ali não é número, não são letras, né? Enfim, é parcela do que te define como você que está ali. Vale a pena aquele desconto? Enfim, não estou nem entrando no campo da legalidade, se pode pedir isso ou não, né? Enfim, mas assim, vale a pena essa minha parcela de dignidade, vale esse desconto? Enfim, a partir do momento que as pessoas começarem a entender, né, que não são números, não são letras, e sim é um pedacinho delas que está ficando lá, né, eu acho que a gente tem uma possibilidade de mudar um pouco esse panorama. Você já deu uma de chata e negou o dado pessoal? Porque eu vivo sendo chata da farmácia, né? Quando eu pego e falo, não vou dar. Na farmácia, um dia desse eu tive uma experiência... Na farmácia, um dia desse eu tive uma experiência que foi mais ou menos assim, né? Dado pessoal, eu falei, mas dado pessoal para quê? Aí, não, pode deixar que eu te dou desconto sem isso. Enfim, então,
Eles já estão sabendo, né? A maioria das farmácias, principalmente as grandes, já estão sabendo. Só fingem que não é bem assim. Já estão sabendo. Ó, o Pablo Figueiredo, aqui no YouTube, falou que lamenta não poder continuar assistindo, gostaria de interagir ao vivo, mas ele vai ter que assistir depois porque está num fuso de 5 horas adiante. Parabéns pela iniciativa, professora Raquel e meu amigo Valadão. Pablo Figueiredo. Pablo é um grande amigo meu. E a Ana Maria Almeida... Pablo é um amigo meu de colégio. Ele está onde? Ele está na Alemanha? Ele mora na Suíça, na Suíça. É um grande amigo meu que está estudando muito proteção de dados também. Eu gosto muito dele, é um grande amigo, um cara assim, incrível. Depois ele vai assistir a live. E a Ana Maria Almeida Vicente está falando, a publicidade do Itaú mostrou para o público em geral o que a gente da proteção de dados está falando, que a gente está pregando no deserto. E é verdade, né? A gente, na verdade, tem aí tem um campo enorme ainda para mudar a cultura, até porque o brasileiro passa por questões muito mais graves, acho que na cabeça dele, do que poder se conscientizar, né? Muito mais necessárias do que a conscientização quanto à proteção de dados. Isso deve talvez ficar em segundo plano. Mas eu acho que atitudes como a nossa, de fazer lives, de escrever artigos, de ir a congressos, enfim, dar aulas, e acho que de pouco a pouco a gente vai conseguir disseminar. Acredito muito nisso. Eu também acredito, e é isso. Estamos fazendo a nossa parte. O importante é esse, a gente fazer a nossa parte. Pode falar. Quero muito agradecer a sua presença. Não, a gente está fazendo a nossa parte, eu estou agradecendo aqui a sua presença. Já são 6h40, te tirei aí do lado do seu baby, né? Um beijinho para ele, que eu sempre vejo as fotos que você posta. Aproveite bastante, que essa fase passa muito rápido. E fica o convite aberto aqui para qualquer outro assunto que você queira vir falar mais adiante sobre LGPD, ou se quiser também apresentar a sua tese de doutorado aqui para a gente, vai ser super bem-vindo, porque a live foi uma verdadeira aula, né? Adoro lives assim, que a gente aprende bastante e, enfim, ainda demora para processar um pouquinho a pergunta, porque está aprendendo. Aí a gente vê que a live foi boa. Parabéns, Gil. Raquel, obrigado. Eu só tenho a agradecer pelo seu convite. Se você me permite divulgar aqui o meu YouTube, eu tenho YouTube também, um canal no YouTube. Por favor. Onde eu falo, né, eu falo basicamente sobre história do direito, filosofia do direito, teoria do direito e um pouquinho sobre proteção de dados também. Mas quem quiser seguir, professor Dr. Rodrigo Valadão, será muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? E Raquel? Espera aí, como é que é o nome, professor? Sou Dr. Rodrigo Valadão. Joga Rodrigo Valadão no YouTube que vai achar. Tá? Raquel, eu só tenho a agradecer, pedir desculpas, imensas desculpas por ter demorado tanto para vir. Tá? Imagina. Você sempre foi muito gentil, carinhosa, competente, não precisa nem falar. Mas, enfim, só pedir desculpa por ter demorado tanto, agradecer demais ao convite, agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com você e te desejar ainda mais sucesso, tá? Que você merece muito mais. Pois é, o LGPD Experience começa semana que vem na 5ª edição. E a gente está levando conhecimento para os alunos, em live, em aula, em workshop. Eu realmente espero que a gente continue abrindo caminho aí para que a LGPD ganhe um espaço bem maior entre os profissionais do Brasil e do meio, tá? Não precisa se desculpar e já está convidado, assim que você quiser, a casa é sua. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigada. Maravilha.